Olá, bom dia, igreja. Bom dia a todos. Bom dia. Deus abençoe a todos. Irmãos, estamos aqui no ano bíblico. Vamos abranger os capítulos 19 a 22 de Êxodo. Aqui no caso eles saíram do Egito, estão andando aqui no deserto. Então eles vieram para o Monte Sinai. E aqui Deus se revelou a Moisés, dizendo para que ele se congregasse ali com os anciãos e falasse ao povo as palavras que Deus queria transmitir para eles. Então, diz a Bíblia que o povo respondeu a uma, quer dizer, de um só entendimento. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou isso ao povo. Deus disse então para o povo se purificar, hoje, amanhã, lavar suas vestes e estar pronto para o terceiro dia, porque no terceiro dia, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Então, meus irmãos, diz a palavra de Deus que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Irmãos, foi uma cena grandiosa, sabe? Eles estavam ali próximo ao Monte Sinai, num deserto, um lugar à vista muito grandioso. E Deus escolheu esse local e esse momento para trazer ao homem a lei dele, a lei de forma escrita. Primeiro ele falou a lei dele, a lei dos 10 mandamentos. Não que essa lei ela não existisse antes. O que é alegado por aí normalmente é que a lei de Deus, os 10 mandamentos, não existia antes do Sinai. Mas irmãos, na verdade desde ali o Éden você vê a lei. Eva, ela cobiçou o fruto proibido. E depois ela furtou o fruto proibido. Quando ela deu ouvidos a Satanás, ela adorou outro Deus diante do Deus verdadeiro. Caim matou seu irmão Abel. Não matarás, não assassinarás. Lemos ali na história de José, que José mesmo, quando ele foi incitado pela esposa de Potifar a deitar-se com ele, ele falou: como cometeria eu grande pecado para com meu Deus? Então, meus irmãos, o povo de Deus, ele conhecia a lei de Deus de forma falada, transmitida oralmente. Mas aqui Deus, ele quis de uma forma especial falar a lei de Deus e depois escrever a lei de Deus, entregar ao povo. Então aqui no conhecido capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a proclamar a sua santa lei. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmãos, Deus estava aqui tirando o povo da servidão do Egito. A mesma coisa Ele está fazendo conosco hoje. Está nos tirando dessa servidão, deste mundo que é comparado ao Egito. E Ele disse aqui: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, irmãos, refere-se a que nós não tenhamos outros deuses. Não criemos outros deuses na nossa mente, assim como fez Eva lá no Éden. E o mundo diz, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Mas temos um Deus, o Deus criador de todas as coisas. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há na terra, embaixo da terra, nem em cima nos céus. Não as adorarás, nem lhe dará culto. Irmãos, o segundo mandamento diz para que nós não façamos de imagens uma concepção pequena de Deus. E não só imagens de esculturas, mas tudo aquilo que na nossa mente é posto em primeiro lugar, além do Deus Criador, meus irmãos, é uma espécie de idolatria. E Deus é rebaixado dessa forma. Por isso Ele pede aqui, em resumindo o seu mandamento, que nós não façamos para nós imagem de escultura na nossa mente ou imagem física e não a adoremos. O terceiro mandamento diz que não devemos tomar o nome do Senhor
teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar em vão. Irmãos, o nome de Deus é um nome sagrado, que não deve ser usado de forma, como é que se diz? De forma leviana, de uma forma qualquer, como se fosse algo sem cuidado, sem interesse. Aqui ele pede que nós tenhamos aquele zelo pelo seu nome, porque estamos diante de um Deus santo, Criador do universo, que ele é amor, ele nos compreende, mas ele merece toda a santificação da nossa parte. E vemos aqui no quarto mandamento a lembrança do dia do sábado para o santificar. Esse mandamento, meus irmãos, ele mostra aqui quem é o Criador de todas as coisas. Quem é o legislador de toda a lei? Qual é o território que abrange a mão do Criador? Está aqui, meus irmãos, mostrado o selo de Deus, o sábado. Deus, ele sabia que o homem iria precisar de um descanso. E ele mesmo estabeleceu esse dia de descanso. Ele descansou nesse dia para dar exemplo. Ele santificou e abençoou esse dia. E ele, no versículo 11, ele explica por que você deve guardar o sábado. Não é por um ato de obrigação, porque vai te fazer algo forçado, mas porque em 6 dias ele fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E descansou, abençoou e santificou o sábado. Irmãos, é um ato de amor. Toda a lei de Deus aqui, os 10 mandamentos, são lei de amor. E quando guardamos o sábado, nós estamos reconhecendo a autoridade criativa de Deus. E é um memorial para que nos lembremos que Ele é o nosso grande Pai. E também é um sinal para o mundo de qual é o Deus verdadeiro. Aí vem aqui: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, os pais, eles devem ser considerados como a presença de Deus na terra para os filhos que ainda não compreendem a Deus. Então, assim como nossos filhos devem nos honrar, nós honramos a Deus, que é o nosso grande Pai. E isso faz com que nós possamos auxiliar nossos filhos na vida. Os filhos obedientes, eles são filhos que vão receber dessa grande promessa uma vida longa. Não matarás, aqui ele é bem mais traduzido como não assassinarás, atos de injustiça para com a vida do próximo. Jesus, ele diz que se você, inclusive, tratar uma pessoa com palavras de xingamento e etc., você está matando também. Não adulterarás. Jesus, aqui, ele colocou, inclusive, o pensamento impuro, o olhar impuro para uma outra mulher, constitui o pecado do adultério. Ele constituiu ali no Éden, o casal, Adão e Eva, para preservá-lo como um modelo para o mundo e assim trazer paz à humanidade. E assim ele pede que nós observemos esse mandamento para o bem da vida, da família, da sociedade. Não furtarás. Aqui, irmãos, todo engano, todo negócio fraudulento e que leve a você tirar do próximo, tirar de Deus também, você está furtando. E em nenhum lugar, o ato de furtar é um ato bom. Afinal de contas, nenhum mandamento quebrado é bom para a humanidade, irmãos. Não dizer falso testemunho contra o teu próximo. Então, irmãos, aqui tudo que você faz para diminuir, para infamar o outro de uma forma injusta, você está ali dizendo falso testemunho. É algo que a gente tem que ter muito cuidado em preservar a vida, a imagem, a aparência do outro, porque nós não sabemos o fundo do coração. Então é um mandamento que preserva a vida da irmandade, da sociedade e a nossa própria vida. Devemos ter muita atenção quanto a isso. Não cobiçar a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui nos fala, irmãos, que devemos não cobiçar, não ter interesse contra a vida do próximo, das coisas do próximo, da mulher do próximo. Você vê que Eva lá no Éden começou cobiçando
o fruto da árvore do conhecimento e veja aonde estamos agora. A consequência de pecados que vem do ato de cobiçar. Um dia alguém me perguntou, mas eu não posso ter, tipo assim, o interesse. Eu vejo assim, a pessoa tem uma casa melhor, tem um carro melhor, eu não posso querer progredir. Não, a Bíblia diz aqui, né, que nós não devemos cobiçar nada do próximo. A gente não deve ter aquele interesse de forma que prejudique o próximo. É diferente, né? Porque pela cobiça vem o furto, vem o roubo, etc. Aqui está falando do ato injusto que a cobiça leva. Devemos sim querer crescer, desenvolver. Se você tem o interesse, por exemplo, num bom carro e etc., de uma outra pessoa, claro que você vai querer esse interesse de forma justa, você vai comprar e trabalhar e comprar aquele carro, ou aquela casa, ou seja, qualquer coisa. Então, irmãos, aqui foi dado ao povo os 10 mandamentos, e depois foram dados juízos, porque esses 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Agora, os juízos e demais estatutos foram dados diretamente ali a Moisés por Deus, porque o povo, acostumado à idolatria, acabou que eles precisavam, digamos assim, de algo um pouco mais mastigado para poder conviver uns com os outros ali, e foram dados outras leis e estatutos sobre a questão da escravidão, como é que eles deveriam tratar pessoas que viessem a trabalhar para eles como escravos. Diz aqui, porque as nações mantinham escravo ali a vida toda, mas Deus diz assim, olha, vai trabalhar, mas somente 6 anos, no 7º ano vai ser liberto. E assim muitas outras prescrições legais aqui sobre questão de quando um animal matar ali alguém, for roubado, for furtado, coisas mais simples são tratados aqui nos demais preceitos, para que o povo pudesse ir, como se diz, se adaptando aos 10 grandes mandamentos de Deus, né? Fala aqui que não devemos afligir, eles não deveriam afligir o forasteiro, nem oprimir, pois foste forasteiros na terra do Egito. A viúva e o órfão deveriam ser afligidos. Não deveria emprestar dinheiro ao pobre, né, no sentido com juros, impondo juros a ele. Na verdade, diz assim, se tomar em penhor tua veste, lá restituirás antes do pôr do sol. Considerar aqui, irmãos, atos de justiça e misericórdia. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Enfim, foram pequenos estatutos para que o povo se adaptasse cada vez mais à vontade de Deus. E assim eles iriam crescendo e sendo sábios na sua justiça. Comparado, irmãos, aos juízos do povo da época, os juízos de Deus aqui, através desses estatutos, eram muito sábios, muito superiores a quaisquer nações. Então, irmãos, que possamos aprender do Senhor através dos seus mandamentos, 10 mandamentos. Afinal de contas, a Bíblia lá em Apocalipse diz que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Que possamos reconhecer na sua grande lei, não só de uma forma exterior, mas interior no coração, que esta é a lei do amor. Irmãos, nosso coração é um coração quebrado pelo pecado, mas Deus, por intermédio do seu Filho, Ele na cruz e após a cruz, com o Santo Espírito dele, Ele quer colocar a lei no nosso coração. Satanás, o grande enganador, ele vem dizer que nós estamos perdidos, mas Deus, através do seu Santo Espírito, Ele nos guia dentro da sua proteção, das suas asas, da sua santa lei, para que possamos viver e honrá-lo nesta terra. Irmãos, que Deus vos abençoe mais esse dia e lhe dê a paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.